Olá, boa tarde. O Brasil é o primeiro país do mundo a reconhecer a importância do diagnóstico precoce da fibrodisplasia ossificante progressiva, doença rara conhecida como FOP. O anúncio será feito em cerimônia que começa neste momento no Palácio do Planalto. Acompanhe ao vivo com a gente. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante. Do sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em preceito, com liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais ardida, dentre os sonhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, um lábaro que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os sedes da justiça cada forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Momento, convidamos a secretária de Atenção Especial à Saúde do Ministério da Saúde, Maíra Batista Botelho, a fazer a apresentação sobre a FOP. Boa tarde a todos. Agradecer a presença do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, da nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, Cristiane Brito, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cláudio de Castro Panoeiro, nosso secretário nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, nosso secretário Rodrigo Cruz, secretário executivo do Ministério, e demais secretários do Ministério da Saúde. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a fibrodisplasia ossificante progressiva. E o governo federal alerta hoje para o diagnóstico precoce dessa doença que afeta 1 em cada 2 milhões de pessoas. É uma doença extremamente rara, de origem genética, na qual os músculos e o tecido conjuntivo são gradualmente substituídos por tecido ósseo, num processo conhecido por ossificação, que começa, geralmente, até os 5 anos de idade. O diagnóstico precoce e correto nos primeiros anos de vida é fundamental. Por isso, o governo federal, através do Ministério da Saúde, trabalhou numa iniciativa conjunta
de todas as secretarias, Secretaria de Atenção Especializada, Secretaria de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, envidando todos os esforços na edição de um documento capaz de orientar toda a rede, todos os profissionais, para qualificar o processo de identificação precoce dos sinais dessa doença. A FOP, ela é causada por mutações genéticas em um gene que fornece instrução para produzir uma proteína morfogenética. E ela se encontra em muitos tecidos do nosso corpo, incluindo o músculo esquelético e a cartilagem. Essas mutações, elas perturbam os mecanismos que controlam a atividade do receptor e provocam um crescimento excessivo de osso, onde deveria ser tecido mole. Essa é a característica definitiva da doença. Essas pessoas com FOP, a incidência estimada é de um caso a cada 1,4 milhão de pessoas, e ainda há literatura que relata 1 para cada 2 milhões de pessoas. Essas pessoas apresentam dificuldade para respirar, elas têm tendinites frequentes, elas podem sofrer muito mais quedas do que o normal, elas podem apresentar subnutrição pela própria incapacidade de se alimentar, porque não conseguem abrir a boca de forma adequada. Elas apresentam uma ossificação heterotrópica, que é a formação de um tecido anormal, extraesquelético, é a presença de osso em tecido mole. O diagnóstico é muito simples, é uma tecnologia leve, que é a observação dessa criança ao nascer, ainda na sala de parto. Por isso que os sinais de alerta são muito importantes para nós, profissionais de saúde. Essa ossificação ectópica no tecido muscular, a anormalidade no primeiro dedinho do pé, ele é um dedo mais curto e tortinho, voltado para a direita, né? E assim, ossificação ectópica do tecido ligamentar e a limitação da mobilidade articular, além da morfologia vertebral anormal. Esses são os sinais clássicos presentes aí durante o nascimento, e extremamente importantes ampliar esse conhecimento para a nossa rede, porque não exige nenhum exame, é o olhar, é o examinar a criança na sala de parto e a identificação desse sinal importantíssimo. Esse diagnóstico realizado na primeira infância ou até o final da adolescência. Por isso, o diagnóstico incorreto da FOP é comum, por essa dificuldade em identificar esse sinal precocemente. Esse hálux grande é o primeiro dedo, né, curto, virado para dentro, e a formação óssea em locais específicos. Outro sinal é essa formação também heterotópica no tórax posterior e na cabeça. Isso faz com que, muitas vezes, profissionais estabeleçam algum tratamento ineficiente, né, como a remoção dessa formação óssea. E isso causa o crescimento ainda anormal e exponencial. Então, todo tipo de intervenção é contraindicada. A própria injeção de anestésico só piora, as tentativas de remoção cirúrgicas, as biópsias, tudo isso deve ser, não é recomendado, é contraindicado. Então, é uma doença que exige um diagnóstico precoce e um acompanhamento multiprofissional de toda a rede de atenção no SUS. Próximo. Essa criança pode ser acompanhada nos nossos ambulatórios especializados, no centro de reabilitação especializado. Então, a identificação precoce acontece lá na sala de parto. Em seguida, nós temos aí o registro, né, da identificação do sinal clássico da FOP na declaração de nascido vivo. Depois, essa criança passa a ser avaliada no ambulatório especializado para confirmar, fazer essa confirmação diagnóstica. Depois, ela passa a receber orientação na família através da atenção primária e especializada, e toda a necessidade de cuidado ao longo da vida dessa criança, né? O acompanhamento ele é realizado pela atenção primária e nos centros especializados de reabilitação, que nós temos aí em torno de 300 espalhados pelo país. Muito obrigada. A
A seguir, ouviremos o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Cumprimentar o presidente Jair Bolsonaro, a nossa primeira-dama, dona Michele Bolsonaro, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a minha colega Cristiane. Boa tarde a todos os senhores, é um prazer estar aqui novamente com vocês. A Maíra falou um caso para cada 1.400.000, um caso para cada 2 milhões. E nós hoje estamos reunidos para tratar desse tema. Por quê? Porque no governo do presidente Bolsonaro, dona Michele, ninguém fica para trás. Esse é um compromisso desse governo. E esse compromisso com as doenças raras já estava presente antes do presidente Bolsonaro assumir o governo. A dona Michele já tinha abraçado essa causa. E é por isso, presidente, que no governo do senhor já foram investidos cerca de 3,5 bilhões de reais na atenção especializada a portadores de doenças raras. E não é só com os medicamentos órfãos, mas o cuidado ele começa com a triagem neonatal, o chamado teste do pezinho, antes até 5 exames. Hoje nós expandimos e vamos oferecer a possibilidade desse diagnóstico precoce envolvendo até 50 exames. Isso é cidadania, isso é o compromisso com a dignidade da pessoa humana e com a defesa da vida, desde a sua concepção, que é uma das marcas do governo do presidente Jair Bolsonaro. E as ações, elas não ficam por aí. Vejam os senhores que foi nesse governo que a doença atrofia muscular e espinhal, chamada de AME, teve uma atenção diferenciada. Nós já incorporamos o Nusinercena, uma medicação de altíssimo custo. Agora, recentemente, o Ministério da Saúde sinalizou positivamente para o Risdiplam, que é outro medicamento utilizado nesse tipo de situação. Eu, o presidente, a dona Michele, nós somos marcados diariamente nas redes sociais com mães que são o principal ativo no enfrentamento às doenças raras, porque elas cuidam dos seus filhos e elas nos pedem ajuda. E nós vamos buscar a forma de ajudar todas as mães do Brasil. E a forma, meu querido Rafael Câmara, é através da sustentabilidade do Sistema Único de Saúde. É com a criatividade e com inteligência para buscarmos compartilhar risco com a indústria que produz essas terapias, sobretudo as novas terapias gênicas, que pode ser importante para os raros, que alguns dizem que são caros, mas para nós eles são efetivamente prioritários. Logo que eu assumi o ministério, a nossa primeira-dama, dona Michele, me conversou comigo, me chamou para essa agenda. Eu sou especialista em cateterismo cardíaco, né? Lida com doenças muito comuns, infarto do miocárdio. Mas essa agenda foi uma agenda que tomou conta de nós, e nós abraçamos essa agenda e estamos colocando ela à frente para que esse compromisso ele se materialize na prática. Hoje, nós, através dessa nota técnica e de uma portaria que o Ministério da Saúde vai assinar, uma portaria nossa, nós vamos instituir o dia 23 de abril, dona Michele, como um dia de alerta para essa situação da fibrodisplasia ossificante progressiva. Esse dia 23 de abril é o dia em que foi feita a publicação original na revista Nature, onde se descreveu a alteração no gene que é responsável por essa doença. E nós, como brasileiros, temos a satisfação de ter, presidente, entre os autores dessa publicação, pesquisadores do nosso país. O senhor sempre fala da exportação dos nossos cérebros, né? Nós queremos os cérebros aqui no Brasil. É por isso que o seu governo tem fomentado o desenvolvimento do complexo econômico industrial da saúde. É por isso que nós investimos na pesquisa, não é, secretário Hélio? Em todas as áreas, porque não está escrito em lugar nenhum que o Brasil vai só exportar commodity. O Brasil pode exportar commodity, mas nós podemos exportar para o mundo tecnologia de ponta em todas as áreas e mostrar a capacidade que tem o Brasil. Para isso, é necessário que sempre coloquemos, como o presidente tem nos ensinado, o Brasil acima de tudo. Muito obrigado a vocês.
Nesse momento, o ministro da Saúde assina a portaria alusiva ao Dia da Fibrodisplasia Ossificante Progressiva, FOP. A seguir, fará uso da palavra a senhora Michele Bolsonaro. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o meu esposo. Hoje ele está fashion, né? Montou, né? Uhum. Nosso ministro Queiroga, os nossos secretários, executivos, especialistas, médicos presentes, nossos intérpretes de Libras. Que emoção testemunhar a entrega da nota técnica para a detecção precoce da fibrodisplasia ossificante progressiva, a FOP. Parabenizo o nosso ministro e seus servidores pela rapidez com que cuidaram do tema. E 2 dias atrás, celebramos os 16 anos da descoberta da causa genética da FOP. E hoje anunciamos essa vitória para as famílias. Uma medida simples e sem custos que evitará procedimentos danosos para esses pacientes. A FOP é uma doença genética ultra rara e estima-se que no mundo existam 4.000 indivíduos afetados, a maioria deles ainda sem diagnóstico. E no Brasil, há 94 pacientes diagnosticados. O passo que demos hoje é fundamental para as famílias que buscam respostas para a condição de seu filho. A normalidade do primeiro dedo dos pés é um dos sinais que podem levar ao diagnóstico da FOP e pode ser identificada por meio de um exame físico no recém-nascido. E com essa suspeita, esses pacientes são direcionados para tratamento paliativo de melhora dos sintomas e prevenção da piora do quadro inflamatório da doença. Sabemos que não há cura, mas sempre há esperança da descoberta. E como madrinha da FOP no Brasil, eu reafirmo o meu compromisso de dar visibilidade aos pacientes e às famílias e buscar os não diagnosticados no Brasil. Patrícia Delay, muito obrigada pelo seu amor, pelo seu empenho e a sua dedicação com a FOP no Brasil. Muito obrigada a todos que estiveram empenhados em entregar essa nota. Muito obrigada, ministro, pelo seu olhar sensível, por ouvir as famílias naquele dia que nós fizemos do Palácio da Alvorada, para proporcionar um dia de alegria e conhecimento para as mamães com doenças raras. Muito obrigada e que Deus abençoe os raros do nosso Brasil. Está encerrada esta cerimônia. Tá, e essa foi a cerimônia alusiva ao anúncio da importância do diagnóstico precoce da fibrodisplasia ossificante progressiva, doença rara conhecida como FOP. O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro participaram do evento. Fique agora com a programação da TV Brasil. Uma ótima noite para você.